Olá pessoal, eu sou o professor Macari com mais um Play História para você e hoje trazendo aí uma edição especial do aulão do PAS UEM. Nós temos aí o processo de avaliação seriada que estará acontecendo aí nos próximos dias. Vamos trazer aqui vários conteúdos de acordo com a etapa que você fará a sua avaliação. Aproveite bem aí este aulão. Se inscreva no nosso canal, nós estamos sempre trazendo vídeos diversos ali para manter aí a sua memória histórica sempre fresquinha. E compartilhe, curta e principalmente, né gente, mantenha o sininho ligado para você não perder nenhuma novidade do canal. Curta a aula, aprenda bastante, tamo juntinho, vamos lá! Chegou então aquela aula que você estava esperando para o PAS, a aula da matéria mais legal, a aula daquela matéria, história. Gente, história é tudo de bom. Quando você sabe história, você também sabe hoje o que você tem que fazer daqui para frente. Claro, você já tem experiência do que aprendeu, do que leu, do que conhece, do que aconteceu no passado. E história não é só do passado, história é também do futuro, história do presente, tem tudo na história. História é tudo de bom. E hoje nós começamos ali então a nossa aula, do PAS. A Universidade Estadual de Maringá está promovendo o PAS para você, alunos do ensino médio. Vocês sabem muito bem que dia 21 de fevereiro, não esqueça essa data, se prepare direitinho, bonitinho, redondinho, porque você tem prova, é coisa séria, gente. Mas o que é o PAS? O PAS, na verdade, é uma sigla para Processo de Avaliação Seriada da Universidade Estadual de Maringá para você adquirir uma vaga na Universidade Estadual de Maringá, a quinta, tá? Escutou bem? A quinta melhor universidade estadual do Brasil. É uma forma alternativa, então, que é colocada à sua disposição, aluno do ensino médio, para você, então, poder fazer o quê? Todo final, então, você que já está inscrito no PAS desde a primeira série do ensino médio, todo final da série você vai fazer uma avaliação e você vai pontuar nessa avaliação. E a cada ano, de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, esses pontos acumulados te darão condições de você ter uma vaga na Universidade Estadual de Maringá para o curso que você quer, sem você precisar fazer aquele vestibular tradicional. Show de bola isso aí, sabe que parece um cursinho super mega extensivo de 3 anos. E o detalhe, só vai cair a matéria daquela série. Se ligou? Então não perde não, se liga, vamos nessa junto comigo, tá? Vamos agora o pessoal do segundo ano, porque nós vamos falar agora da segunda etapa, que aí estão os conteúdos, ok? Vamos lá, acompanha comigo. Deixa eu te dar um alerta, tá? Numa aula de 50 minutos é óbvio que não dá pra gente trabalhar assunto por assunto de forma minuciosa. Nós vamos aqui relembrar alguns pontos principais, é claro, aqueles pontos essenciais que você não pode deixar de saber. Então, a partir daí, as demais você vai pegar firme, vai estudar bonitinho ali pela sua apostila, pelo seu material didático, beleza? Olha só quais são os conteúdos: história moderna e contemporânea, renascimento, reforma religiosa, revolução científica, colonização das Américas e mercantilismo, as sociedades indígenas, o impacto das conquistas, revoluções burguesas, crise dos impérios coloniais e, é claro, o processo das independências das Américas, conservadorismo, nacionalismo, socialismo, aquelas ideologias lá no século XIX, estão ligados? Os Estados Unidos. E de história do Brasil, nós vamos focar ali o período imperial, 1822 até 1889, que é a proclamação da República, economia, política, sociedade e cultura. E é óbvio, né? A instalação da ordem republicana. História do Paraná não tem nesse vídeo, não vamos abordar. Eu vou fazer um vídeo específico para vocês do segundo ano aí sobre história do Paraná, porque ali tem vários detalhes. Então vale muito a pena um vídeo específico e vou dar um jeitinho de vocês terem acesso, tá ligado? Tá bom. Beleza? Tranquilão então? Vamos lá então para o primeiro conteúdo nosso, importantíssimo. Modernas, Renascimento, Reforma Protestante. Se liga aí nesse mapinha conceitual, bacaninha, legalzinho, que você vai ter no final dessa aula aí, então fica ligado. Olha só, Idade Moderna, vamos ver o período da Idade Moderna, 1453, derrubadas os muros de Constantinopla, final do Império Romano Oriental.
estão lembrados, né? E a 1789, Revolução Francesa. Esse é o período compreendido que nós conhecemos como Idade Moderna. O que nós temos aqui? Nós temos aqui que olhar o contexto do Renascimento. Lembra que é o Renascimento? O Renascimento nada mais é do que você simplesmente trazer de volta, reforçar, revalorizar a cultura greco-romana. As questões da ciência, as questões das cidades, do urbanismo, o comércio, tudo aquilo que renasce ali no final dos séculos XIV ali, nós vamos ter agora alguns posicionamentos a partir de então. E a primeira coisa que nós vamos entender, o pioneirismo italiano. Bom, é óbvio, né? A Itália fica ali praticamente no centro do mar Mediterrâneo, num ponto estratégico. Pensa agora num pedágio. Fica bem tranquilo de controlar aquele acesso entre Ocidente e Oriente, não é mesmo? Então, ali os mercadores, os comerciantes se fortaleceram demais, por conta até mesmo de intermediarem todos os negócios que haviam com especiarias e seda, tudo que você puder imaginar que viesse do Oriente, passaria obrigatoriamente pela Itália. Então a Itália foi muito importante. Há também uma economia burguesa muito forte, um mecenato, ou seja, pessoas burguesas, pessoas que investiam ali na questão da arte, na questão da cultura, da questão da intelectualidade. Tudo isso aí vai reforçar demais o Renascimento, que vai, de certa forma, ofuscar, sem dúvida nenhuma, a questão da Idade Média, porque vai trazer novos pensamentos, o pensamento individual, o direito de você poder pensar do jeito que você quiser pensar sobre tudo. E há também na Itália um elemento bastante importante que, por conta deles estarem fazendo esse entreposto entre Oriente Extremo, Oriente Médio e a Europa, eles têm uma troca cultural muito forte. Então a Itália ela vai ser muito fortalecida com a questão cultural por causa dos mercadores. Vamos lá então. Algumas características interessantes do Renascimento que você não pode esquecer. Negação da cultura medieval. O Renascimento vai negar, por quê? Porque há uma revalorização da cultura greco-romana e é estabelecido assim o antropocentrismo. Vamos entender, antropocentrismo, ela não tem a ver com falta de fé, não tem a ver com não acreditar em Deus. Antropocentrismo tem a ver com responsabilizar os homens pelas suas atitudes. No teocentrismo, se deixava tudo a cargo de Deus. Tudo era Deus, tudo era vontade de Deus, veio a praga é a vontade de Deus, veio a bonança é a vontade de Deus. Aqui, o homem também participa deste processo. O homem é parte do processo dos direcionamentos que ocorrem no mundo, nos fatos, nos acontecimentos. Isso se chama antropocentrismo. Dentro do antropocentrismo existe um movimento chamado humanismo. O que é o humanismo? No humanismo, aí sim, há uma super mega valorização na intelectualidade humana, ao ponto de muitas vezes negarem Deus, surgirem o ateísmo, tá? Mas esse é um movimento dentro do antropocentrismo. Há um racionalismo muito, muito forte em detrimento da fé, e é claro, a ideia de que a Terra não é mais o centro do universo. Nós vamos deixar de lado o geocentrismo e vamos passar a pensar no heliocentrismo, ou seja, há um sistema solar. O sistema solar, o Sol, seria ali o centro do universo, né? Hélio, quer dizer, tem a ver com o Sol. Centrismo, o centro ali, porque a partir desse raciocínio, poderia-se então descobrir muitas e muitas outras coisas relacionadas ao universo. Nós já falamos um pouquinho do mecenato, também é uma característica muito forte, porque eles patrocinam as artes, patrocinam o intelectualismo. Isso aí cria um senso crítico bastante forte. Quais áreas de influência serão atingidas pelo renascimento cultural?
muitas áreas. Os artistas em geral, o que você puder imaginar em termos de arte, serão expressões individuais, onde se tem um tempo de guerra, o pintor vai fazer a sua pintura muito relacionada à ideia da guerra, a ideia do momento que ele está passando ali, né? Você tem as artes plásticas, você tem as esculturas. Há também aqui as questões ligadas às literaturas, muitas e muitas literaturas e grandes nomes ligados à literatura. Você tem também, então, um fortalecimento do intelectualismo. As pessoas começam a ler mais e, consequentemente, se tornam pessoas mais críticas. Você tem a astronomia, que já falamos um pouquinho, né? Uma exploração maior das questões dos astros, do sistema solar. Acaba aquele negócio de céu e terra e começa agora a se pensar em universo. A matemática é imprescindível para esse momento, porque tudo está na base dos cálculos. A física para entender os fenômenos ocorrentes na natureza, e tudo vira ciência. A história vira ciência, tudo vai virando ciência. Todos os experimentos que vão acontecendo, e nós vamos falar logo mais ali, vai virando ciência. É o renascimento, é o fortalecimento da ciência. Olha só agora, o que acontece no meio disso tudo? A reforma protestante. Lembrem-se que na Idade Média a Igreja Católica ela era monopolizada, só poderia ser católico. Quem não fosse católico na Europa seria um herege. Então a reforma protestante ela vem para fazer uma abertura onde vai dar oportunidade às pessoas de interpretarem a Bíblia de forma individual. A pessoa vai ler a Bíblia ali, vai aprender a Bíblia e vai entender e estabelecer a sua forma de se religar com Deus, a sua religião. Esse período é uma transição do feudalismo para o capitalismo, e o protestantismo acaba sendo uma grande mola propulsora para o capitalismo, visto que se tinha muito mais liberdade de se ganhar dinheiro do que no catolicismo, que tinha a questão da usura, tinha várias questões ligadas que engessava de certa forma o crescimento do capital. Agora aqui não, e por conta disso vai vir as doutrinas muito interessantes, que nós vamos falar logo mais, que vai fortalecer ainda mais a ideia do capitalismo. Há um questionamento do catolicismo, ou seja, da religião do momento, a religião que já vinha há muito tempo sendo a oficial da Europa. Questiona-se as indulgências, que são as vendas de perdões. Perdão pelos pecados são vendidos ali, documentado e assinado pelo Papa, né? Dependendo do valor, você poderia ter muito tempo de pecado extinguido. Você tem a corrupção intelectual mesmo, uma vez que as pessoas não têm acesso à leitura da Bíblia, eles começam então a trazer pensamentos que não têm nada, absolutamente nada a ver com a Bíblia, e acabam impondo isso à sociedade, uma sociedade iletrada, uma sociedade sem acesso à Bíblia, e isso aí facilitará muito a ação dos corruptos dentro da igreja. E aqui abro um parênteses: corruptos dentro da igreja. Não é uma igreja corrupta. Tenta entender, tenta separar essas duas coisas, tá? Há também a corrupção financeira, a exploração financeira por meio de vendas de cargos eclesiásticos. Você tem a questão da simonia que aparece ali, né? Toda a negociação dos cargos, toda aquela situação, a venda de relíquias, o uso desse dinheiro para investir muito ali na questão da Santa Sé, mas também muitas vezes o dinheiro é desviado para outros propósitos. E a ideia da salvação pelas obras. Não, Lutero vai trazer a ideia que a salvação não é pelas obras, as obras não se justificam, mas a fé sim, crer, porque só Jesus, só a obra de Jesus é que realmente pode salvar. E aí nós temos esses camaradas que nós já conhecemos, né? Martinho Lutero na Alemanha, o grande precursor. Claro que ele não está começando ali as ideias da reforma protestante. Antes dele, desde lá de trás do século XIV, você vai ter John Wycliffe, você vai ter John Hus, você vai ter muitos grupos que antes já vinham combatendo, já vinham protestando contra as ações do catolicismo do momento. Mas Martinho Lutero é o que vai ser aquele que vai bater de frente com o poder papal para estabelecer ali a liberdade religiosa tão necessária para este momento, né, de renascimento, de renascentismo. Você vai ter John Calvino, extremamente
extremamente importante na França, vai se expandir pela Suíça, porque o Calvino vai trazer a famosa doutrina da predestinação, ou seja, o camarada que ele tem prosperidade aqui na Terra é porque ele está simplesmente predestinado ao céu. Então você pense no contrário, se ela não está sendo próspera aqui, talvez ela não seja predestinada ao céu. O que vai acontecer? Por isso que eu falei lá no começo, lembra? Impulsionou o capitalismo. As pessoas não querem ficar dentro da igreja com cara de pessoas não prósperas, então elas vão trabalhar mais, dormir melhor, vão se casar, formar famílias, vão beber menos, vão ficar saindo nas festas menos e vão investir mais no trabalho, no dinheiro, no tempo, economizando mais também, naturalmente se tornarão mais prósperas, porque todos querem ter o aspecto, as características de um salvo, um predestinado à salvação. Por isso que o calvinismo é extremamente importante para as questões do capitalismo, né, do desenvolvimento do capitalismo. E é claro, nós não podemos esquecer ali de Henrique VIII, que fez com que a Inglaterra fosse basicamente a primeira nação a romper com o Papa. Por questões pessoais ali, ele rompe com o Papa e transforma a Inglaterra num país protestante, com linha anglicanista ou anglicana. É um segmento. Agora não se tem mais um controle papal. O próprio Henrique VIII, ele assumiu assim a forma de césaropapismo. Ao mesmo tempo que ele era o rei, ele também era o líder da igreja. E agora, para fechar, Contra-reforma, isso é importante. O que é a contra-reforma? Seria então, a igreja agora vai ceder às questões protestantes? Não, não vai ceder. Ela simplesmente vai criar elementos, vai fazer sim algumas reformas, mas com um objetivo: conter o avanço protestante e, é claro, a evasão do catolicismo. Muitas e muitas pessoas estavam começando a seguir outros segmentos religiosos que não o católico. Então ela vai harmonizar mais isso, vai realmente cuidar das questões de corrupção de uma forma diferente. A própria escolha papal, da idade do Papa mais velho, mais ancião, né, vai também fazer parte desse processo. Muitas e muitas coisas mudarão, mas as essenciais que Lutero realmente queria, isso não vai mudar muito, como por exemplo a ideia de imagens, a ideia de relíquias, essas coisas vão continuar, e a ideia também da Bíblia, né, ser interpretada, a Bíblia estar acima de tudo, somente só a palavra de Deus, só as escrituras. Não, a igreja ainda será acima da Bíblia, né, por várias questões que vale muito a pena estudar. É isso, gente, reforma protestante, é isso. O nosso próximo assunto agora aqui, vamos lá, epa, tocou ali, vamos bater o pandeiro. Modernas também, revolução científica do século XVII. Se liga aí na matéria. Dentro da história moderna, nós temos aqui a revolução científica. Olha só o contexto, século XVII, então nós estamos naquele momento de muita impulsão do individualismo, do senso crítico, da liberdade de expressão. É uma luta, não há uma aceitação plena no primeiro momento, é um embate nesse momento, mas ela está crescendo. Invenções, descobertas sendo ocorrências constantes no dia a dia. Nós vamos ver ali o crescimento da ciência. Literalmente a ciência está nascendo, não que ela não existisse, mas agora ela está sendo reconhecida e trabalhada em cima dela. Nós temos ali o capitalismo sendo fortalecido cada vez mais, fazendo com que as pessoas pensem de uma forma mais individual. E é claro, a ascensão, o fortalecimento dessa nova burguesia que agora não quer mais ficar ali limitado aos burgos, aos pequenos comércios. Ele quer crescer, ele quer pensar em algo mais global. Pensa aí um pouquinho na Revolução Industrial que está se aproximando, né, gente? Agora olha só, René Descartes, 1596, 1650, então nós temos ali entre o final do século XVI e o XVII, metade do XVII, ele vai trazer a ideia do pensamento crítico. Você vai poder ter as suas próprias ideias a respeito de certos assuntos. Vou fazer você entender um pouquinho mais. Lembra de Galileu Galilei? Quando ele trouxe a ideia, né, das possibilidades da Terra não ser o centro do universo?
Coitado, né? Foi condenado pela Inquisição. Agora, aqui não. Aqui o fortalecimento faz com que a igreja perca muito desse poder de crítica, porque está havendo grandes nomes na ciência que estão se despontando, fortalecidos pelo Renascimento. Ele traz aqui algo muito importante, a famosa dúvida metódica, ou seja, duvide de tudo para que se tenha plena certeza ao final. Você não vai aceitar nada num primeiro momento. Você vai trabalhar com uma ideia bastante racionalista e, de certa forma, em detrimento da fé, porque não vai ficar na base do seja o que Deus quiser, mas nós vamos fazer aqui experimentos. Nós vamos desenvolver métodos, onde vamos desenvolver hipóteses, levantar hipóteses, vamos observar, vamos prever, fazer previsões dessas observações e, é claro, o mais importante, o experimento. René Descartes vai trazer tudo isso aí que vai fortalecer muito esse método para você lidar com os fenômenos da física, os fenômenos da natureza, para você lidar com a ciência. Pense bem agora aqui nessas novas ferramentas que vão chegando. Nós temos algo impressionante, a imprensa. O que a imprensa tem de importante? Cara, a imprensa, ele vai simplesmente aqui, impulsionar o conhecimento, porque as pessoas vão começar a aprender a ler, vai ter mais pessoas querendo saber ler, porque agora eles começam a ter acesso às literaturas, aos livros científicos, às ideias diversificadas que se existem. Agora as pessoas põem isso no papel e distribuem para o mundo. Todo mundo pode conhecer as ideias do outro. Isso é muito importante, porque vai gerar uma força de influência muito forte em todos os sentidos, principalmente num período onde o Renascimento tinha acontecido e agora estava tudo se renascendo, ou melhor, renascendo literalmente. A imprensa de Gutenberg é impressionante, talvez uma das maiores invenções, se não for a maior, deste período, que até os nossos dias é extremamente essencial e importante. Ao fortalecimento do heliocentrismo por conta disso, os fenômenos da natureza são estudados e são publicados, há uma relevância muito forte na matemática, como já dissemos há pouco, e um conhecimento estruturado e prático, porque você não fica só na teoria, só na filosofia, agora você vai pôr na prática, experimentar para ver se realmente é o que se está falando. A base da revolução científica são essas duas: a aplicação de técnicas, tecnologia, ou seja, novos formatos, novas maneiras de se analisar, né, alguma coisa que pode se tornar e vai se tornar científica, e criar uma teorização, uma teoria fortalecida com base nos experimentos. Em outras palavras, ninguém fica só na teoria, todo mundo experimenta e vê se realmente dá certo, como René Descartes, pelo seu método cartesiano, né? Ele vai ter uma metodologia para fazer essa análise, dividindo todo o contexto dos estudos do mais simples para o mais difícil. Ele vai analisar ponto a ponto com observações e, o mais interessante, vai reanalisar para ver se é isso mesmo, enumerar uma série de situações que René Descartes vai desenvolver, que vai ser uma metodologia para se fazer ciência. É um nascimento, literalmente, da ciência, né? Da teorização científica. E aqui nós temos grandes nomes que participaram desse processo fantástico, que reflete até os seus dias, os meus dias. Galileu Galilei, que já falamos um pouquinho, Isaac Newton, né? Olha as leis de Newton, como foram importantes. Francis Bacon, extremamente importante. Nicolau Copérnico, um grande camarada cientista que estudou muitas questões astronômicas. Louis Pasteur, grande cientista. Francesco Redi, todos esses caras aqui, dentre muitos outros, eles foram renomados na questão da ciência, trazendo ideias em todos os sentidos. E agora vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar de modernas, agora falando da colonização das Américas.
Nós sabemos que na história tudo está interligado, tudo tem a ver com tudo, nada acontece por acaso, tudo é um processo, não são apenas eventos. Ninguém dorme na Idade Média e amanhece na Idade Moderna. Não, há um processo de transição para isso. E a colonização das Américas também foi um processo a qual as tecnologias avançadíssimas que levaram às grandes navegações fizeram com que as Américas fossem descobertas, que não eram Américas ainda, né? Esse aí é um nome em homenagem ao grande Américo de Vespúcio, que descobre que essas terras não têm nada a ver com as Índias orientais, mas tem a ver exatamente com o novo continente. O contexto aqui é o antigo sistema colonial. O que é o antigo sistema colonial? Ele envolve o pacto colonial, onde a colônia só pode negociar com a sua específica metrópole. Brasil, Portugal, Inglaterra vai ser a metrópole, então, aonde hoje nós conhecemos como Estados Unidos, mas que eram, na verdade, as colônias, né, inglesas. Você vai ter a questão da França, você vai ter a questão da Holanda, pense nas invasões holandesas. Então, toda essa questão ali, a Espanha, toda a Espanha ali, né, tendo todos esses territórios coloniais ligados à sua metrópole, né, que era a Espanha. Então, olha só, também vai haver, em casos, entre aspas, não é muito comum, mas o comércio triangular. Por que que não é muito comum? Não é muito comum acontecer a partir da colônia, mas é bastante comum acontecer a partir da metrópole, ou seja, o comércio entre a Europa, as Américas e a África, porque aqui envolve uma situação. Que situação? A mão de obra, que no caso aqui era a escravidão. As colonizações, elas tinham geralmente dois propósitos: o povoamento, certo? E a exploração. Geralmente a exploração evidenciava-se mais, porque o povoamento, ela tem um pouco mais a ver com a ideia de você colocar fábricas, pequenas fábricas, você fortalecer com essas fábricas o consumo interno. Há uma policultura, né? Isso é interessante. Agora, quando você trabalha com exploração, você está trabalhando com a ideia de latifúndios, certo? O que são latifúndios? Grandes territórios extensos que tem, às vezes, na verdade, um único dono que vai plantar uma única cultura, a monocultura, para a exportação. Não se pensa no consumo interno apenas, mas exportar para o mundo. E a mão de obra aqui não é como no povoamento, que muitas vezes era salariado. A mão de obra na exploração, o próprio nome já está dizendo, era explorativa, porque era a escravidão a partir dos povos africanos. Pensando também que os indígenas também passaram por um processo de escravização. Vamos lá então. Todo esse processo ele está embasado num contexto que nós conhecemos como mercantilismo. Eu coloquei aqui para você este desenho, né, esta forma aqui de figura, para você entender um pouquinho melhor. Você está vendo ali uma balança, certo? Mercantilismo tem a ver com isso. Você importa menos de fora, claro, importar sempre de fora, né? E você exporta mais para fora. Há um aumento nas exportações. Isso aí é fazer com que a balança comercial fique favorável. Você vende muito mais do que compra, consequentemente, sobra muito mais dinheiro. E o Estado fica forte por causa dessa sobra de dinheiro, essa sobra de metais preciosos, esse acúmulo de metais preciosos faz com que, então, o Estado fique cada vez mais forte. Há um protecionismo, um nacionalismo econômico, ou seja, os produtos nacionais, eles são protegidos porque todos que vêm de fora, eles são sobretaxados, são colocados com preços mais caros e as pessoas para se ter preferência pelo produto nacional. Aumento das taxas alfandegárias por conta disso, leis pragmáticas, né? São leis, é claro, com um propósito muito simples, manter o Estado fortalecido, um desenvolvimento maquinofatureiro, né? Então você vai ter ali as máquinas começando a funcionar, mas há também a ideia dos monopólios, como já dissemos, a questão do pacto colonial. E o colonialismo, claro, né? Você colonizar ali as terras que vão se encontrando, certo? Vamos falar primeiro da América Espanhola. Na América Espanhola, você vai ver ali que ela pega toda a América Central e uma grande parte do oeste da América do Sul.
Toda essa extensão territorial, ela tem um formato geográfico bastante complicado, muito litoral, estreito e longo. Neste caso, a Espanha vai colocar então 4 vice-reinos. Olha o nome, vice-reinos. É como se ele colocasse 4 vice-reis. É como não foi o que aconteceu. 4 vice-reis para poder cuidar de toda a parte administrativa da colônia, certo? Então, pela sua extensão, por ser longa, ele vai colocar em pontos estratégicos ali para que, fique imaginando aqui o mapinha da América Central, tá bom? E da América do Sul, da parte, tira ali o Brasil daquilo lá para você ver como é que fica, né? Precisa então ter esses vice-reinos para facilitar ali o processo de colonização. Também precisa de ser protegida militarmente. Cria-se então 4 capitanias gerais. Essas capitanias gerais vão cuidar da proteção, das questões de segurança, da questão militar de todo o território hispânico. Faz-se os Conselhos das Índias, né? Ou seja, aqui é chamado de Índias também. Conselho das Índias é para que se possa, então, organizar, administrar as comercializações que existem entre a Europa e essas novas terras descobertas, as Índias Ocidentais, que já tinha antes as Índias Orientais. As casas de contratação, que vai fazer toda a organização administrativa também de todos os setores de desenvolvimento dentro da colônia. As audiências que cuidavam da questão da justiça, os cabildos, que é o que nós conhecemos hoje, como, por exemplo, as câmaras... Câmara Municipal, o lugar ali onde você tem aqueles poderes locais que cuidam mais das necessidades locais, então, da colônia. E aqui nós temos que destacar 2 formas de trabalho compulsivo, vamos dizer assim. A mita que já existia, né? Já existia povos que tinham o costume de trabalhar em prol dos seus deuses. Então os espanhóis vão aproveitar muito bem esta ideia para que esses povos nativos aqui trabalhem em prol, né, dos deuses também, mas de forma compulsória, na verdade tirando vantagem daquela crença que eles já tinham. Na verdade, não tem pessoas que trabalham voluntariamente para os seus deuses? Isso acontecia com os povos, né, na América Hispânica. Eles aproveitavam isso também para ligarem a ideia de que eles tivessem algo com o divino e pudessem tirar benefício disso. E tinha também a encomienda. Esse era meio grave, porque olha a palavra encomienda. Já ouviu falar da ideia de encomendar uma alma? Sim, então você tem aqueles povos nativos que precisam de alguém para falar com Deus e encomendar a alma dele, no caso dele morresse, para ser salvo. Então as pessoas trabalhavam ali para serem salvas, né? Muitas vezes. E elas se sujeitavam, claro, que não de forma passional, mas à escravidão. Isso envolve os indígenas, principalmente chamados ali pelos europeus, os nativos aqui da terra, aqui da América Hispânica. Vamos andar um pouquinho mais. Como que é a sociedade? A sociedade é dividida entre chapetones, que são os colonizadores espanhóis que vieram com suas famílias e se instalaram aqui na colônia espanhola, em todas as colônias espanholas aqui das Américas. Os seus filhos nascem aqui, mas são filhos de espanhóis. Eles são chamados de crioulos. Há uma atenção especial para os crioulos. Estude bem. Os crioulos são os filhos dos espanhóis nascidos na América que vão estudar lá na Europa, vão aprender muito sobre a questão do iluminismo, liberdade, igualdade, fraternidade, e serão os responsáveis pelas grandes independências e a formação dos estados nacionais aqui na América Hispânica. Os mestiços são aqueles que aos poucos foram ali se casando, foram se envolvendo ali, né, com os espanhóis, que eram os nativos que se envolviam com os espanhóis, né, e os escravos, geralmente indígenas, muitos indígenas, né, e também principalmente os negros trazidos compulsoriamente da África. São populações africanas que serão escravas na América Espanhola.
América Portuguesa tem muita coisa com a América Espanhola, mas tem também questões distintas. Aqui é desenvolvida as famosas capitanias hereditárias, faixas de terras ali para serem colonizadas, exploradas, né? Então o governo, a coroa portuguesa vai enviar pessoas, famílias, muitas e muitas famílias, que eu falo famílias inteiras, que trazem todos os seus cabedais, as suas riquezas para cá e vão investir aqui na colonização do Brasil e vão passar a viver literalmente no Brasil. Então é dividido por várias faixas ali, certo? E essas faixas serão então exploradas e serão até o século XVIII existirão. Até a Reforma Pombalina existirá ainda as capitanias hereditárias. O próprio nome já diz, né? Capitanias porque tem um capitão donatário que vai cuidar, certo? E hereditárias porque se morrer passa para o filho. Mas tem um detalhe no meio disso tudo. O capitão donatário que vai cuidar, que vai administrar tudo isso, uma grande autoridade dentro da capitania, ele não é o dono propriamente. O dono da terra é a coroa portuguesa, mas ele será um donatário enquanto estiver ali explorando, e se seu filho continuar de forma hereditária, vai se continuando todo esse desenvolvimento, essa colonização que vai acontecendo dentro das capitanias, certo? Só que não deu muito certo. Apenas 2 capitanias de todas que tinham, eram um pouco mais, 15 ou 16, se eu não me engano, elas vão ter muita dificuldade com questão de mão de obra, eram muito extensas, mesmo com a subdivisão delas por meio das sesmarias, que eram doações, né, parcerias para desenvolver essas capitanias, ficou complicado, porque simplesmente você tem um problema sério, você tem que conversar com a coroa que está lá do outro lado do Oceano Atlântico, né? Então estabelece no Brasil a primeira capital do Brasil em Salvador, que vai ser chamada de governo geral. E nós teremos 3 governos gerais: Tomé de Souza, Duarte da Costa, Mendes Sá, todos eles muito, muito importantes. Nós não vamos entrar, por questão do tempo, nos detalhes do que cada um fez, mas entre e analise cada ação que eles fizeram, extremamente importantes, tá bom? Vamos lá então. A economia, ela está ligada com a questão da exploração do pau-brasil. Depois nós vamos ter a cana, o plantio da cana-de-açúcar, que se estabelece muito fortemente no Nordeste por meio dos engenhos. E quando ele fracassa por conta da expulsão dos holandeses do Brasil, que vai fazer uma forte concorrência de produção de açúcar no Caribe, quebrando de certa forma todo o ciclo açucareiro do Brasil, vão se trabalhar ali já no século XVIII a exploração de metais preciosos como o ouro. É descoberto muito ouro no Brasil, né? E você vai ser principalmente nas regiões ali, os bandeirantes farão parte disso, das Minas Gerais, que ainda não era Minas Gerais, né? Ali era toda a capitania ali de São Vicente, estado de São Paulo, que depois vai ser subdividido, né? Com a famosa Guerra dos Emboabas, e vai se dividir São Paulo e Minas Gerais, como você conhece hoje. Houveram algumas invasões no Brasil também neste período. Nós temos as invasões holandesas que aconteceram em 2 momentos. Em Salvador em 1624, por 1625 foi tomada pelos holandeses, mas acabaram sendo expulsos. Mas em 1630 eles vêm com tudo, se fortalecem e conseguem ficar até 1640 estabelecidos ali no Nordeste brasileiro, né? As invasões holandesas se dão justamente porque há a famosa União Ibérica. Estude um pouquinho sobre a União Ibérica, tá? Brasil agora, ela está dominada totalmente por um único rei, e esse rei é espanhol. Então a Espanha, como administrava o Brasil, em todo o Brasil neste momento, porque o trono português estava vacante por causa da morte de Dom Sebastião, numa guerra lá no Marrocos. Então neste momento a Holanda ela perde o acesso ao Brasil, e ela tinha feito muitos investimentos no Brasil, e esses investimentos acabaram sendo bloqueados. Elas foram impedidas de continuar com aquele relacionamento que existia entre Holanda e Portugal, porque agora quem dominava aqui era a Espanha, e a Espanha era inimiga da Holanda. Então eles foram se obrigaram a invadir o Brasil para não perder todo o investimento nos engenhos que eles tinham feito em parceria com os portugueses. Isso vai durar até o ano 1640, né, ainda a União Ibérica, né, porque em 1640 Portugal volta a ter um rei, o Brasil volta a ser dominado por portugueses, né? Só que tem um problema em tudo isso. O Tratado de Tordesilhas ali, né, que aconteceu
acontecia a partir das ilhas de Cabo Verde para cá, aquele tratado onde dividia o Brasil, que era aquela pequena faixa, ele vai ser literalmente anulado, né? Por quê? Porque no período onde está a União Ibérica acontecendo, os portugueses tinham acesso ao interior do Brasil, porque tudo era dominado pela Espanha, então não tinha lado português, lado espanhol. E eles vão fazer ali, então, muitas pequenas cidades, vilarejos, fortalezas, que vão acabar demarcando o território, que vai ser um conflito muito grande. Mas em 1750, por conta do Tratado de Madrid, nós vamos ter uma nova divisão de fronteira, é eliminada totalmente o Tratado de Tordesilhas, e nós temos aqui, então, essas fronteiras muito parecidas com o mapa do Brasil que nós conhecemos hoje. Certo? São muitas informações? São muitas, mas aí é que tá, tô só te alertando aí quais são as informações principais que poderão aí ser cobradas, e serão com certeza, e tem mais informação chegando aí. Agora nós vamos voltar para a Europa novamente, ideologias, ondas revolucionárias burguesas na Europa, lá onde? No século XIX. Vamos lá então, pessoal, sem perca de tempo, tocando o barco. Ideologias e ondas revolucionárias. Ideologias tem a ver com ideias, né? Depois nós vamos falar também das ondas revolucionárias. O contexto de tudo isso aí, novas ideologias. Então nós temos ali muitas vertentes acontecendo dessas ideologias que nós vamos falar agora. Nós temos também ali, por conta das novas ideologias, onde está se questionando o quê? As questões sociais, a justiça social, as questões de como as coisas iam acontecendo naquele período, principalmente nesse período da Restauração. Napoleão havia sido derrotado, formou-se ali no Congresso de Viena, todos aqueles princípios para tentar fortalecer e trazer de volta o absolutismo, que conseguiu se reestabelecer de certa forma, que é o famoso período da Restauração. Mas em 1830 e 1840 nós tivemos ondas revolucionárias muito fortes, burguesas, para combater essas forças conservadoras do absolutismo, que queria manter os seus privilégios ali. Eram forças liberais versus forças conservadoras. Os liberais burgueses lutavam contra o absolutismo, o reestabelecimento do absolutismo na Europa. As vertentes de pensamento são diversas, nós vamos destacar algumas aqui importantes. Vertentes do socialismo, o famoso socialismo utópico, onde se pensava num mundo melhor, numa justiça social, numa igualdade, ou tornar igualitário ali a sociedade, né? Então, baseado no livro chamado A Ilha, de Thomas More, onde tinha ali a sociedade perfeita, a sociedade que era coletiva, tudo era bom para todos, todos tinham tudo, não faltava nada. Então se pensava nesse tipo de socialismo. Com o tempo veio ali, então, a partir do século XIX também, né, as ideias mais conhecidas hoje, marxistas, elaboradas por Karl Marx e Engels. Olha só o interessante, ele vai desenvolver a ideia do materialismo histórico, ou seja, a força de produção materialista mesmo é que vai mover o mundo, certo? Não existe assim, na verdade é a produção que move os caminhos do mundo, não são os pensamentos que movem a produção ou os caminhos do mundo. Então esse materialismo histórico ele vai ser muito forte, de acordo com que se tem um modo de produção, assim serão os direcionamentos da sociedade. Você tem a mais-valia, que era uma ideia de valorizar o trabalho daqueles proletariados, das pessoas que eram operárias, das pessoas, dos camponeses, que sejam mais voltados para a ideia da indústria, porque eles estão observando aqui a questão da Revolução Industrial, as explorações que aconteciam por parte da burguesia em cima do proletariado. Então, na verdade, a mais-valia seria o quê? A participação proporcional dos trabalhadores na produção das mercadorias, dos produtos. Se o burguês tem um lucro acima do que deveria ter, porque o trabalhador produziu mais, ele deveria participar deste lucro, o trabalhador. Então deveria ter então a luta de classes, a classe trabalhadora, o proletariado sempre impondo ali para que pudesse criar então uma sociedade, como se diz, né?
coletiva, vamos dizer assim, todos assim trabalhando pelo bem social de todos, mas para isso, num primeiro momento, teria que impor a ditadura do proletariado. O proletariado é que diria como que isso ia acontecer e estaria no comando, no poder. Na prática, as ideias são até interessantes, mas quando se põe na prática, aparece a figura do ditador, e sabe, ditadura nunca é bom para lado nenhum, nem para o lado socialista, nem para o lado liberalista, isso não é legal, né? E realmente é o que aconteceu, por isso tivemos tantos problemas ali no estabelecimento da política socialista até hoje, com muitos problemas de mortes, genocídios, mas não aconteceu só no socialismo, ela aconteceu também nas outras vertentes, de direita, extrema também. Agora, olha só, você tem ali também um outro tipo de pensamento socialista, que é o pensamento socialista católico. Eles concordavam com isso que Marx estava dizendo, mas não queriam as lutas de classes, não queriam os embates, enquanto Marx, ele queria, né, através mesmo do manifesto comunista, que ele fala simplesmente em revolução com luta armada, armas na mão, né, para lutar contra a classe dominadora. Então o catolicismo não concordava com isso. Disso aqui eu vou destacar a questão do utópico. O utópico não diz como fazer isso, ele quer um mundo perfeito, mas não diz como fazer. O científico já diz como fazer, é pegar em armas, fazer a revolução e tá tudo resolvido. E o católico, na verdade, não tem muito coisa meio que pelo paz e amor, e sabe que no mundo não funciona. Muitas vezes isso não é tão bem aceito como deveria, mas não é. Certo? Vamos falar um pouquinho do liberalismo. O liberalismo, ele já trabalha mais com uma ideia de ideário iluminista, no seguinte sentido: o individualismo, o indivíduo, é a questão da meritocracia. Se o indivíduo estuda, ele vai se formar, ele vai ganhar mais. Se ele trabalha mais, ele ganha mais. Trabalha menos, ganha menos. Se não trabalha, não ganha. É assim que funciona, né? Há a ideia da propriedade privada. Em contrapartida, lá no socialismo, é um combate contra a propriedade privada, porque a propriedade privada individualiza. O cara agora tem uma casa que é dele. Não, a casa é do Estado, o Estado que vai organizar. Isso no socialismo. Aqui não, aqui a casa é sua, o carro é seu, a conquista é sua, porque há uma super mega valorização do trabalho. O que você ganha no trabalho é seu e não deve, se você quiser, de forma compulsória, dividir com ninguém, a menos que você queira fazer isso de forma voluntária. Então há um fortalecimento da ideia da livre concorrência. Em outras palavras, quem pode mais, chore menos. Se tenha competência para se estabelecer. Quem não tem, não se estabeleça. Há também aqui uma ideia de não ter intervenções do Estado na economia. A economia por si própria, ela caminha, ela vai tomando o seu formato, como se uma mão invisível estivesse levando a economia pelos rumos que ela deve ir naturalmente. Então o Estado não interferiria nas questões, né, da economia. Cada um seguiria o seu caminho e se fortaleceria. Eu vou dar um exemplo simples. Vamos pensar aqui que o camarada é trabalhador, ele conserta produtos eletrônicos e de repente na frente dele vem uma concorrência que coloca uma hiper mega fábrica, que é onde além de fabricar ele conserta produtos eletrônicos, e ele derruba esse pequeno. Dentro do liberalismo, esse pequeno vai se encaixar de outra forma. Quem sabe ele vai ser funcionário desta grande fábrica ou vai procurar uma outra forma de ganhar a vida a qual ele tem mais competência de fazer. Então é meio cruel, né? Claro, porque também provoca distanciamento social. Nem todos têm o mesmo pique para ganhar dinheiro. Existe a questão de ter um pouco de sorte, um pouco mais de privilégio, preparo, tem tudo isso. Lá no socialismo, discute-se a ideia de que o Estado deve intervir em tudo para comandar esse equilíbrio social igualitário. Isso aí, por isso que aqui precisa da figura do ditador, né? Para poder manter tudo isso em ordem, certo? Temos que lembrar uma outra situação também. O nacionalismo. Nacionalismo é importante. Pense no Brasil. Brasil, colônia de Portugal. Então ela está sendo subjugada por outra nação, certo? Então, nesse caso, o nacionalismo ele vai defender a ideia da independência. Agora vamos pensar na Alemanha. Aquele 39 estados independentes ali, cada um lutando por si, né? E você tem só o norte industrializado. No nacionalismo se pensa o seguinte: é muito melhor unir esses pequenos estados independentes
E essa troca cultural, essa troca de riquezas fará com que a união desses estados independentes forme um estado nacional forte, e é o que aconteceu exatamente com a Alemanha, ali no final do século 19, né? A partir do 1870, por aí afora, a Itália também vai acontecer a mesma coisa. Então, unificação para povos de culturas comuns, subjugados, não subjugados, perdão, e dependência para os povos subjugados por outras nações. E aqui eu termino com as revoluções, as ondas revolucionárias. O que são as ondas revolucionárias, certo? Você tem ali a burguesia crescendo, combatendo, são ondas que estão combatendo o avanço do estabelecimento do absolutismo, que criou ali a Santa Aliança, que era um exército, literalmente, forças militares para combater qualquer um que quisesse acabar com o absolutismo, né? Com a morte de Napoleão, o absolutismo tomou conta. Embora você vai ver grupos ali que se diziam também liberais, burgueses, que acabou estabelecendo um tipo de absolutismo. Nós vamos ver ali o próprio Napoleão III, né, da França, que vai querer seguir os caminhos ali do seu antecessor, do seu parente, o próprio Napoleão Bonaparte. 1820 nós temos várias ondas liberais, e aí vale a pena nós lembrarmos de uma onda liberal muito importante que aconteceu lá em Portugal, que obrigou literalmente, né, o Dom João VI sair do Brasil, voltar para lá, porque eles estavam tomando conta de tudo. E tornou Portugal uma monarquia constitucional, diminuindo a força do absolutismo. Nós temos a Confederação Germânica também, que no primeiro momento não vai dar muito certo, mas vai plantar sementes que gerarão ali lá na frente, no final do século XVIII, ali, as unificações as unificações italianas, as unificações germânicas, a unificação da Alemanha. Muito bem, 1830 nós temos também ali a França estabelecendo ali uma república, né? A França também derrubando ali reis absolutistas, tudo por meio das revoluções. E por fim, nós temos ali a Primavera dos Povos, que vai ter um elemento a mais. Agora você tem as pessoas liberais combatendo contra as forças conservadoras absolutistas, certo? E você tem aqui também o socialismo, o pensamento socialista em alta, né? E muito importante 1848, porque de certa forma ela vai projetar o socialismo para o mundo, vai derrubar literalmente, enfraquecer totalmente o absolutismo, pondo então fim, entre 1 milhão de aspas, claro, ao absolutismo dos reis. Agora as monarquias todas serão constitucionais, parlamentares e não simplesmente absolutistas, onde o rei praticamente poderia estar muitas vezes acima da lei. Primavera dos Povos, muito importante. Estude essas revoluções e essas ondas que são extremamente importantes para o passe. Falar um pouquinho de Brasil agora para a gente fechar? Beleza, vamos falar do Brasil Imperial, certo? Brasil Imperial, vale um pandeiro? Vale! Esse pandeiro é show! Bom, nesse sentido, vamos falar um pouquinho. Independência. O que nós temos na pós-dependência? 1822, nós estamos estabelecendo no Brasil aqui simplesmente o Império Brasileiro, dominado por Dom Pedro II, um descendente de português, origem portuguesa, ainda no poder, né? Nós teremos ainda a escravidão, que ela não será abolida com a independência, muito pelo contrário, né? Ela vai demorar muitos e muitos anos depois, só em 1888 que ela realmente será abolida. Mas foi um período de muitas transformações no Brasil. Nós temos o governo Dom Pedro I, que vai de 1822, da independência até 1831. Né? Não é um governo que longo, mas é um governo assim que trouxe algumas situações. Olha só, há um primeiro projeto constitucional para o Brasil, já que ele é independência, ele vai se chamar Projeto da Constituição da Mandioca. Estranho o nome, né? Olha só, a Constituição da Mandioca, por que isso? Porque os plantadores de mandioca que tivessem muitos alqueires, cerca de 150 alqueires, eles poderiam então participar do processo político, sendo os políticos do Brasil. Era, na verdade, uma coisa muito censitária. Quem tinha dinheiro estava no poder, quem não tinha não estava. Você queria votar? O voto seria censitário também. Se você pode não ter uma plantação de mandioca, então você não vai ser político, mas você vai votar. Mas você tem que ter uma renda
de uma plantação de 150 alqueires de mandioca. É muita coisa, né? Então eu sou médico, mas eu ganho o equivalente ao plantio de 150 alqueires de mandioca? Não, então você não vai votar. Era mais ou menos por aí. E diminuía bastante o poder de Dom Pedro I, que não gostou nem um pouco. Mandou fechar ali aquela Assembleia Constituinte, andou até prendendo alguns camaradas ali e resolveu anular. Não deu certo esse projeto, mas ele então, o que ele fez? Outorgou, impôs uma outra Constituição, aonde tinha nesta Constituição de 1824 o poder moderador. Foi a primeira Constituição do Brasil, mas ainda no período imperial. O voto seria censitário, né? Teria sim que ter condições financeiras, ser alfabetizado, tudo para poder votar, senão você não votava. O voto também era aberto, tá? Você falava, vou votar, né, em alguém. E tinha tudo isso. O catolicismo era a religião oficial do Brasil naquele tempo. Há também muitas revoltas, como a Confederação do Equador, que vários estados do Equador querem separar-se do Brasil e formar ali uma república. Eles não querem uma monarquia. Isso demonstra que nem todos ali estavam satisfeitos com a ideia de um governo imperial. Temos a Guerra da Cisplatina, que fará com que nós perderemos um território importante que havia sido conquistado, que hoje você conhece como Uruguai. A Guerra da Cisplatina, ela tinha ali como aquela região toda da Cisplatina, era cuidar principalmente da ligação que o sul do Brasil, sul extremo do Brasil tinha com acesso ao mar. Então toda aquela região ali era muito disputada. Você tem essa Guerra da Cisplatina, que tem a vitória ali daquelas pessoas que moram hoje onde você conhece, moram hoje não, porque elas já morreram, claro, né? Mas elas estão ali, fizeram dali um estado nacional que se tornou ali o Uruguai. Foi um território que nós perdemos, mas não tem problema, porque nós compramos o Acre, né? E o nosso mapa continuou com um número ali de províncias, né, que se tinha então. Muito bem, nós temos a sucessão então do trono de Portugal. Isso aí vai fazer com que Dom Pedro I tenha que sair do Brasil. O governo de Dom Pedro I complicado. Dom Pedro I, ele tinha a princesa Leopoldina, que fazia junto com José Bonifácio ali toda a estrutura administrativa do país. Geralmente o Dom Pedro era muito polêmico, tinha muitos problemas pessoais, de ordem íntima, muitas vezes assim, de relacionamentos extraconjugais, tudo isso. Mas diante disso daí, há um problema sério acontecendo agora em Portugal. A filha dele, ela está seria empossada a rainha de Portugal, mas não vai poder entrar no trono, né? Por que não vai poder? Porque ela não tem idade ainda, ela precisa de algum regente. Então, o Miguel, irmão de Dom Pedro I, se propõe a se casar com a sobrinha, para que depois, quando ela tivesse idade, o trono fosse passado. Só que quando ela chegou no momento de passar o trono, o que o Miguel fez? Não vou passar o trono. Dom Pedro I tem que sair do Brasil, em 1931 voltar para Portugal, para poder resolver essa questão, né? E ele nunca mais retorna ao Brasil, porque ele resolve a questão, ele luta contra o irmão dele, vai colocar a filha dele no trono, mas ele morre algum tempo depois, né, alguns anos depois, ainda em Portugal, sem ter a oportunidade de vir para o Brasil. Mas para isso ele deixou o seu filho, Dom Pedro I, que vai ser o segundo Dom Pedro II, o Pedro de Alcântara, que era um menino ainda, né, com 5 anos de idade. Para que esperar também que ele crescesse aqui, foram colocados então regentes que ia governar o Brasil neste período todo até Dom Pedro Pedro de Alcântara ter idade de se tornar o imperador do Brasil. É feito então muitas manobras políticas para isso, e uma delas que chama atenção, sem dúvida, é o golpe da maioridade. Mesmo a Constituição dizendo que Dom Pedro não tinha idade para governar, mas ele começa a governar o Brasil com 14 anos de idade. Diga-se de passagem, Dom Pedro II extremamente competente, extremamente preparado para governar mesmo tão novo, certo? Há grupos que concordam, grupos que não concordam, grupos mais liberais e grupos mais conservadores, né? Os liberais têm sempre ideias muito parecidas, muito voltadas com os pensamentos socialistas, geralmente, bem diferente dos conservadores, né? Nesse sentido, vai haver sempre uma alternância de poder ali junto ao Dom Pedro II. Nós temos ali a famosa
famosa eleição do cacete, né? O que é a eleição do cacete? Eles brigam para ficar no poder. A briga de tapas mesmo ali, choques entre liberais e conservadores. E o Dom Pedro II simplesmente tira todo mundo que é lá e coloca um outro grupo no poder e vai tentando fazer essa alternância para equilibrar o poder. Nós temos ali o parlamentarismo às avessas. Por que parlamentarismo às avessas? Geralmente o parlamento divide o poder com o rei. Agora aqui não. O parlamento, o imperador simplesmente tem o poder absoluto. Se o parlamento decidir, mas o imperador não concordar, o poder moderador vai dizer: o imperador está certo. Então era um parlamentarismo às avessas, que não diminuía o poder do imperador, do rei naquele momento, né? A revolta praieira de 1848 está muito ligada ali às ideias da Primavera dos Povos lá atrás. O que é a Primavera dos Povos? A Primavera dos Povos, nós já vimos lá atrás, né? São as revoluções que acontecem contra a imposição do absolutismo, contra o poder executivo, que está muito forte, né? Então isso aí também acontece no Brasil, em 1848, só que ela é totalmente exterminada ali, né, por Dom Pedro II, né? Mas, no entanto, ela deixa ali muitos pensamentos que vão aflorar futuramente. As ideias aqui, na maioria, socialistas. Nós temos a Guerra do Paraguai acontecendo de forma externa. Não vamos entrar aqui nos detalhes, mas só para entendermos um pouquinho, esta guerra aqui, o Paraguai queria expandir seus territórios e ele acaba encontrando motivações para fazer isso, invadindo o Brasil, invadindo outros territórios. Então é formada uma tríplice aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai para combater esta invasão do Paraguai. A guerra é sanguinária, só que é uma guerra diferente, né? Na verdade, quem fica na guerra de verdade mesmo é o Brasil, que vai lutar, vai morrer muitas pessoas, principalmente do lado paraguaio, até crianças se envolvem na guerra. Alguns estudiosos dizem que mais de 60%, 70% da população paraguaia foi dizimada, a economia paraguaia levada a zero, né? Ela tem que recomeçar tudo. E essa guerra do Paraguai gerou um problema muito sério, porque os soldados que foram para a guerra, também escravos, lutaram na guerra do Paraguai a troco da sua alforria. Mas nem todos foram beneficiados como a promessa que aconteceu. Isso aí vai fazer com que os militares que não tiveram reconhecimento à altura por serem os grandes vencedores da guerra do Paraguai, esses militares brasileiros, eles vão começar a lutar contra a monarquia e querer uma república, e vai ser uma das causas da queda da república, inclusive. Muito bem. A economia aqui nós temos o café em alta. Nossa, o café era o carro-chefe da economia brasileira. Há uma crise do escravismo, né? Já tem ali discussões sobre a escravização, porque nós tínhamos muita influência da Inglaterra. E a Inglaterra não queria mais escravos no Brasil, ela queria que esses escravos se tornassem consumidores dos produtos da Inglaterra. Pensa, eles estão em meio à Revolução Industrial. Nós temos aqui um fortalecimento, um surto industrial muito forte por parte dos cafeicultores, que acabam diversificando seus negócios, colocando indústrias com estímulo do governo federal, é claro, né? Movimentos abolicionistas começam a acontecer principalmente a partir da segunda metade do século XIX, que vai ter a participação de muitos grupos sociais, inclusive grupos em minoria, mas da igreja, grupos protestantes, grupos de pensadores, intelectuais, jornalistas, advogados que vão lutar em favor da libertação dos escravos, certo? Uns de forma mais humanitária, outros de forma pensando mais econômica, mas acontece a libertação dos escravos. E vai ser outro problema para Dom Pedro II, porque na verdade não é ele que liberta, quem liberta é a princesa Isabel, sua filha, a futura sucessora do trono, e ela liberta os escravos, mas não indeniza os cafeicultores. Então há um prejuízo muito grande para os cafeicultores, que vão começar a apoiar a república. E aparecem muitas leis protelatórias para acabar com a escravidão. Vamos lembrar um pouquinho, nós temos lá o fim do tráfico negreiro, né, por Eusébio de Queiroz, 1850. Depois nós vamos ter a lei do ventre livre, né, já na década de 1870, que vai fazer com que as crianças nasçam e são livres. Os pais não, mas elas são livres, mas livres a partir dos 21 anos de idade apenas. Antes disso ela tinha as obrigações a tratar, porque ela ficou cuidada até os seus 8, 10 anos de idade.
verdade, na casa do pai da mãe, do senhor dos pais deles, né, que eram ainda escravos. Então ele trabalharia ainda de forma compulsória até os 21 anos e após isso seria liberto. Só que era muito explorado nesse período, nem todos sobreviviam a esse tempo. Tem a lei do sexagenário, lembra da lei do sexagenário? Todo mundo a partir de 60 anos aí estava liberto. Duro é chegar até os 60 anos, mas se chegasse, estaria liberto. E por fim a Lei Áurea, que dá então a abolição para o Brasil, assinado ali pelo protestante Rodrigo Silva, né? E também Augusto Rodrigo Silva, e também pela princesa Isabel, né? Que deu aí a liberdade plena aí aos escravos. Só que uma liberdade onde eles não tinham políticas sociais. Por isso nós temos hoje tantos problemas sociais envolvendo as questões de racismo. Um outro assunto que você deve estudar bastante. E para fechar aqui a nossa aula, vamos lá. Fim do Império, com as crises que acontecem justamente por causa dos militares, por causa da Guerra do Paraguai. Nós temos a questão da abolição, que não houve o ressarcimento dos senhores de escravos. E nós temos também ali os católicos. Simplesmente o Papa achou que agora maçom não vai fazer mais parte da Igreja Católica, não pode mais participar das missas. E a maioria das pessoas que estavam no governo era maçom. Alguns bispos acabaram prendendo expulsando alguns maçons da igreja lá no Nordeste, né? O que o Dom Pedro II faz? Prende esses bispos. E ele acaba então criando ali uma situação muito desagradável entre a igreja e os católicos, né, e o próprio império, que vai fazer com que muitos católicos e a própria igreja comece a apoiar a ideia republicana. Por fim, Marechal Deodoro da Fonseca, liderando ali o exército brasileiro nesse momento, parte do exército brasileiro, né, o clube, né, na verdade ali dos militares, ele vai então proclamar a república em 15 de novembro de 1889, pondo fim ao Império Brasileiro. 49 anos de governo Dom Pedro II. Foram anos bons de transformação, grande governo, mas muito tempo isso acabou se desgastando. E alguns problemas que nós já citamos aqui, acabou fazendo com que o Brasil deixasse de ser império. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, curtido aí o nosso Play História. E por falar em curtir, curtam nossos vídeos. Faça também a sua inscrição no canal, mantenha o sininho ligado para você não perder nenhuma novidade. Nós estamos trazendo aí, estamos providenciando aí um vídeo especial sobre a história do Paraná. Fica ligadinho que vai estar saindo para você logo, tá bom? Valeu, tchau, tchau, aquele beijão no coração, tamo juntinho, valeu!